coisa boa. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís. Eu vou compartilhar com vocês hoje o que eu consegui aprender do estudo que eu fiz desse texto que tem o nome de O que Prejudica. E é verdade, Ronara não pode fazer comigo, porque nós duas falamos demais. Ela passa o horário, a Lena já estava falando que eu tenho que acabar um pouquinho antes. Mas foi deusidência de novo, que não era meu dia, mas troquei e acabei sendo eu, então é porque tem que ser nós duas, da última e nessa também. E o que nós vamos estudar hoje é esse texto que prejudica, e a imagem já é aqui o sinal vermelhinho, o que não é bom para mim, não é bom para vocês, o que vai prejudicar, o que contamina, o que nos contamina, e vamos lá. O texto está em Mateus, em Marcos e em Lucas. E eu quero a ajuda de vocês, como a gente faz sempre, para poder lendo as passagens. Mateus capítulo 15, versículos de 12 a 20. Aproximando-se então seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo o ensino, se escandalizaram? Mas ele respondendo disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será erradicada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. E se um cego guiar outro cego, cairão ambos no mesmo barranco. Respondendo, disse Pedro: Explica-nos essa parábola. Jesus então disse: Também vós ainda não entendeis? Não sabeis que tudo o que entra pela boca desce ao vento e é lançado no sanitário? Mas tudo o que sai da boca vem do coração, e isto contamina o homem. Porque do coração vem pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, calúnias. São estas coisas que contaminam o homem. Comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Marcos 7, 17 a 23. Tendo deixado a multidão, entrou em casa e seus discípulos lhe perguntaram a respeito da parábola. Ele disse-lhes: Assim também vós não entendeis, não compreendeis que tudo que está fora do homem, ao entrar nele, não pode contaminá-lo. Porque não entra no coração dele, mas no ventre, e é lançado no sanitário. Disse isto, purificando todos os alimentos. E disse: O que sai do homem, isso contamina o homem. Porque de dentro do coração dos homens procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios. Os adultérios, as cobiças, as malícias, o engano, a intemperança, o mau olho, a calúnia, a soberba e a loucura. Todas essas coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Lucas capítulo 6, versículo 39. E falou-lhes uma parábola: Porventura pode um servo guiar outro servo? Não cairão ambos no barranco? É isso. E aí, vamos ler mais uma vez ou já acabou? Tá bom? Porque é longo, né? Tem os três evangelistas. Um primeiro detalhe importante é que Mateus é o que traz para nós a narrativa mais longa, mais extensa, mais detalhada. A gente percebe em Mateus que ele começa dizendo que os fariseus se escandalizaram diante das palavras de Jesus, o que Marcos também não trouxe e que Lucas também não trouxe. E ele também explica a razão do escândalo dos fariseus, quando ele diz que comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E Marcos traz outra informação importante, então eles se complementam um pouco. Porque Marcos traz uma informação importante, que é que já tinham deixado a multidão
já haviam entrado em casa e ele já estava só com os discípulos. Então a gente percebe que tinha acontecido um fato no meio de outras pessoas, junto com os fariseus, junto com outras pessoas que ali estavam. E ele já tinha se retirado desse local depois das explicações que ele havia dado e agora já estava com os discípulos num ambiente mais íntimo, em condições de maiores explicações. Né? E isso Marcos nos traz. E Marcos também, em diferença aí ao que Mateus trouxe, ele traz com mais detalhes essas características, esses erros, né? Que Mateus trouxe de forma mais genérica. Marcos traz alguns, como Mateus, do adultério, da prostituição, e Marcos traz outros mais detalhados. Nós vamos trabalhar cada um depois. E Lucas foi o mais sucinto deles. Lucas traz só o trechinho de Jesus dizendo aos fariseus que são cegos guiando outros cegos e que cairão no buraco. Então vamos lá. Primeiro detalhe importante é pensarmos um pouco nesse contexto em que isso tudo aconteceu. Ou seja, os fariseus, como todos nós sabemos, seguiam a lei de Moisés à risca, traziam tudo que estava naquelas regras com muita literalidade, com muito fervor, interpretavam ali a norma à risca, né? Literal. E aí, qualquer coisa que Jesus trazia de novidade, revogando um pouco o que Moisés trouxe, para eles era motivo de grande escândalo, né? E nós temos que pensar a razão da existência desse capítulo de alimentos impuros nas regras que Moisés trouxe. No período de Moisés era um contexto completamente diferente. A humanidade ainda era muito primária, os costumes muito precários. Então nós tínhamos aí um período em que as pessoas não tinham hábito de higiene. As pessoas não lavavam as mãos, as pessoas não lavavam os pés. Então, para Moisés trazer regras de convivência, era necessário que ele trouxesse essas coisas que para hoje já são naturais para nós. Lavar as mãos antes da refeição é natural, o dinheiro é sujo, a Ronara trouxe, o dinheiro é sujo, a gente pegou no dinheiro, vamos lavar a mão, isso pra gente é natural. Mas naquele contexto, não se presumia isso como se presume hoje. Então, já no período que Jesus veio, eles ainda estavam agarrados em preceitos que tinham validade, que tinham necessidade de existir naquela época, em razão da cultura, dos costumes, das condições daquele povo. Né? Na época que Jesus estava, essas questões de convivência, relações de convivência, já estavam um pouco mais arraigadas. E já não precisava continuar interpretando literalmente a ideia dos alimentos, de lavar a mão para comer. Então, quando os fariseus se escandalizam, quando não lavaram as mãos para pegar o alimento, dizendo que está violando a lei de Moisés, Jesus vem trazer um ensinamento muito maior do que realmente contamina. Se é a mão suja que eu não lavei quando fui comer, ou se são outras coisas que me prejudicam mais na minha encarnação, na minha trajetória espiritual. Então a mensagem começa nisso. E Jesus traz esses ensinamentos numa conversa íntima, porque ainda que ele já tenha trazido o aprendizado, muitos continuavam sem ouvidos de ouvir, assim como eu continuo ainda hoje, buscando abrir um pouquinho mais o meu ouvido para compreender um pouco mais. Como ainda é difícil compreender o que Jesus nos disse, ainda hoje há 2000 anos, quantas vezes eu faço exatamente como esse fariseu, que lê literalmente o que o Cristo disse e não quero olhar para nada além do que aquela simples palavra me apresenta, né? Quando se formos olhar aqui em Marcos é mais detalhado. Pode ser então que eu esteja ótima, porque pode ser que eu não cometa nenhum desses pecados se eu resolver lê-los de forma literal. Se eu resolver usar a minha porção farisaica que habita em mim
né? Essa parte de mim que ainda quer não ver, que ainda vive na hipocrisia, que ainda vive na ignorância, escondendo de mim, pode ser que eu lesse a parábola pensando, não sou homicida, não sou adúltera, não furto, não sou prostituta, enfim. Se formos ler com a literalidade que se eram lidos os textos de Moisés, não caminhamos, né? É preciso dar mais um passo. Jesus veio trazer isso para interpretarmos com o coração, né? Com um ensinamento que nos caiba, né? Que caiba a mim. Então, esse é o contexto, essa situação em que tudo aconteceu. E Jesus começa dizendo que toda planta não plantada por meu Pai será erradicada. O que vocês entendem disso? Tem muita gente, você tem que participar, tá cheio, né? E aí? O que vocês entendem de toda planta não plantada pelo meu Pai será erradicada? O casamento é de Deus. Você vai ficar aqui, né? Pode falar. Então é que eu estava estudando uma palestra de Petwork essa semana e ele estava falando nessa palestra que tudo aquilo que é de aparência, né, que se manifesta no externo e que não tem uma raiz no interno, em algum momento vai desmoronar. Então, aquilo que não está no coração, em algum momento, mesmo que ele exista no plano externo, em algum momento ele vai desmoronar porque não tem raiz. Todo mundo ouviu, né? Aí na frente também? Deu? Essa passagem faz parte da passagem da parábola do casamento. Ele não estava com a roupa nupcial, então ele foi jogado às trevas, onde havia pranto e ranger de dente. Então essa frase aí é idêntica ao que ele fala na outra parábola. Toda planta não plantada pelo meu Pai. Porque os fariseus, naquela época, não eram. Já tinha gente que esperava Jesus. Mas os fariseus não. Por isso que ele fala para os fariseus: toda planta não plantada pelo meu Pai será erradicada. Porque os fariseus não acreditavam nele, como outras nações também não acreditaram em Jesus. Por isso é que ele fala. Ele usa muita coisa de planta, de semeador, de tudo, para colocar nós, dentro do nosso coração, as palavras que ele fala. Depois você vai... Vamos lá, isso mesmo. É isso mesmo. Os preceitos dos homens, as exigências humanas, que são frutos da personalidade, tendem a desaparecer, são erradicadas da humanidade. E por que razão? Ela colocou lá muito bem também. Porque não foram plantadas pelo Pai no coração, na individualidade. Não é isso? Ou seja, o que é humano, esses dogmas humanos, essas exigências humanas, essas condições que são postas por nós, por mim, elas não vão permanecer se elas não estiverem baseadas em algo maior. Se elas não estiverem baseadas na individualidade, na minha porção divina, né? No meu eu superior. Então, se eu não baseio isso no meu coração, isso vai se erradicar. Isso não permanece. Os ideais humanos, as ideias humanas, tudo que é amparado, só sustentado pelo homem, não tem raiz. E aí não se sustenta. É isso mesmo. É a ideia aqui do coração, né? A raiz no coração, na imagem, para mostrar que a raiz está no coração. É daqui que tem que vir o que eu vou, os preceitos, como que conduz um grupo como o nosso, a escola, a casa, uma família. Os preceitos estão todos aqui. Porque se não estiver aqui, vai ser erradicado, vai ser destruído, vai ser acabado. E aí, o pastorino, que é a base que a gente usa aqui para estudar o Evangelho, para quem está vindo pela primeira vez, dá um exemplo de religiões e seitas que nascem, vivem durante algum período. Esse período pode ser aí vários séculos, não precisa pensar em um período curto, pode pensar numa existência muito ampla, mas que desaparecem por falta de raízes espirituais. Nós temos notícias disso ao longo da história, talvez não na minha própria geração, mas ao longo da história eu tenho conhecimento de situações que realmente desapareceram, de seitas, de cultos, de religiões, porque não estavam
estavam radicados em raízes espirituais. Ou seja, a religião, a seita, cuja semente é o pensamento humano para o outro, ela não vai vigir, ela vai em algum momento desaparecer. Como assim o pensamento humano para o outro? É a típica situação farisaica, a típica ideia farisaica, né? O que eu faço, o que eu digo serve para vocês, mas para mim não. Nem para mim, nem para os meus privilegiados, nem para os meus queridos, nem para minha família, para os meus amigos. Então eu digo comportamentos, dito normas, digo comportamentos, mas eles não se aplicam para mim. Eles se aplicam para outros. Esse é tipicamente uma postura farisaica que eu tenho. Eu não sei se vocês têm. Não? Assim, vocês não gostam de falar com o outro, fazer uma coisa, você ainda não dá conta de fazer? Né? Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Né? Justiça seja feita para ele. Para mim, não. Para mim, não, porque é diferente meu caso. Né? Meu caso não é igual. Para os amigos, os favores da lei. Para os demais, os rigores da lei. Os rigores da lei. Então, é esse comportamento farisaico que, quando adotado em alguma instituição, em alguma religião, em algum âmbito de convivência, não se sustenta. Não se sustenta porque ele não tem raízes fortes o suficiente. Essas raízes não são plantadas pelo Pai. Ou seja, não provém da individualidade, não provém do coração, não provém de Deus. Então isso não se sustenta. Tranquilo até aí? Então essa postura farisaica que eu não tenho, lembrando. Por sinal, na parte dos defeitos, estava escrito assim, daqueles que fazem isso. Eu falei assim, vou deixar daqueles, né? Porque não é meu, daqueles. Deixa daqueles. Aí vamos lá. Todas as doutrinas que vêm de Deus permanecem, porque florescem no coração. Então, quando é de Deus, é porque tem guiança espiritual. Né? No grupo a gente estava conversando outro dia, falando assim, a Lena nos disse, o trabalho que é espiritual, humano. Porque o que está em cima é o espiritual. O comando é espiritual. A orientação vem dos espíritos para nós. E não minha, não da Lena, não de quem quer que seja aqui. Então é tentar colocar as raízes, não nos meus preceitos, nos meus dogmas, nas minhas tradições, no que eu acho que é certo, justo e maravilhoso, mas sim naquilo que vem de Deus, que sai do coração, que vem da individualidade. Rapidinho, Lázaro. As leis naturais são plantadas e jamais desaparecerão. Então, por que desde o início existem leis de Deus que regem o planeta, das quais nós estamos submetidos e não temos condições de dela dar uma fugidinha? Porque essas leis vêm de Deus, têm raízes espirituais, por isso elas vão permanecer. As instituições humanas, essas podem acabar, mas a lei de Deus não acaba. Sim, Lázaro, diga. É por isso que são 4 evangelistas. Mateus fez o evangelho direcionado para os judeus, porque os judeus acreditavam nele. Então ele fez o evangelho direcionado para os judeus. Marcos era romano. Ele escreveu, você vê que são as mesmas, mas direcionadas para o povo romano. Porque Marcos era um do exército e era romano. E Lucas foi o que acompanhou Paulo, ele fez para os gentios. Então você vê por aí, cada um evangelho de Lucas foi direcionado. São as mesmas passagens, as mesmas, mas direcionadas a um determinado. Lucas, como acompanhou Paulo e foi nos gentios, ele fez o evangelho direcionado para gentio. E João ficou neutro, ele fez da espiritualidade de Jesus. É por isso que são esses 4 evangelistas e os 4 evangelhos com passagens de maneira de ver diferente uma das outras, que é direcionada a determinado povo. E nós absorvemos todas elas, porque nós somos cristãos e seguimos Cristo. Isso.
Alguns evangelhos foram apócrifos, não foram nem sequer usados, mas isso nem nos cabe agora, porque a ideia é essa, cada um transcreveu a mensagem do Cristo da maneira do conhecimento que eles tinham, das raízes que eles também tinham. Mas enfim, a mensagem é essa. Deu para caminhar até aqui, né? E aí vem uma mensagem dirigida mais diretamente aos fariseus, mas cabe a mim, pelo menos, porque eu tenho um lado bastante farisaico ainda, então serve para mim. São cegos a guiar outros cegos, e que assim cairão ambos no buraco. A imagenzinha, ó, falso profeta que guiando todo mundo caindo no buraco. É uma resposta a esse lado farisaico, que tem algumas características, como ser pretensioso, orgulhoso, que embora ignorante em muitos aspectos, apresenta-se, né, como dono da verdade, julgando e condenando os outros do seu modo. A mesma ideia da planta sem raiz, ou seja, planta alguma ideia de acordo com exigências humanas, interesses humanos, ideias humanas, com meu lado pretensioso, orgulhoso, aspectos que eu julgo conveniente, e aí eu planto numa determinada religião, eu planto numa determinada instituição, e para mim esses privilégios, minhas regras são outras, né? Então é isso, julgando o outro, condenando. Então quando eu estou manifestando essa minha porção que se parece com aquela dos fariseus, né, que eu me identifico com isso, eu mostro esse meu lado pretensioso, orgulhoso, né, ignorante, que como somos, eu sou tão ignorante, tenho tanta coisa para ler, tanta coisa para conhecer. Quanto mais a gente lê, mais sabe que falta mais ainda, não é? Então, é essa porção a que Jesus se referia, que são cegos guiando outros cegos. E esses cegos, com todas essas porções mencionadas, dirigem essas organizações humanas que ele diz que estão fadadas a desaparecer em algum momento, porque não estão enraizadas, né? Elas se vinculam, elas se orientam apenas em relação à matéria. Não vai dar certo. E, não! É pra vocês responderem. Alguém viu? Vocês viram? Não. Se vocês viram, não fala, mas o Anderson viu. Ele tá rindo muito. Você não responde. E essa ideia do caio no barranco? O que vocês acham que significa? Lázaro também viu. Vai, Lázaro. Lázaro viu. Ela passou ali o barranco ali, eu vi, olha. E o caio no barranco, o que vocês acham que pode significar? Hein? São cegos guiando cegos e ambos cairão no barranco. O que é esse cair no barranco? O pastorino traz para nós duas interpretações que se completam. A queda espiritual. Não tem fundamento, está tudo desordenado. Isso, gente, gracinha. Cai no barranco com os guiados. Voltam a reencarnar. Você falou da queda, né? Que seria o começo de tudo, mas as quedas que temos no sentido das nossas reencarnações, né? Uma interpretação um pouco mais profunda e mais ampla de que esses cegos guiando cegos, uma hora essas instituições, essas não plantadas em aspectos espirituais, elas desaparecerão e esses que seguiam caem, vão para o buraco, ou seja, reencarnam, voltam para tentar de novo, para tentar voltar sem manifestar essas pretensões farisaicas, esse orgulho, todas essas características que ainda fazem parte de mim, mas que tem que tentar trabalhar e lidar com isso. E a outra informação muito interessante dessa cai no barranco é que já sabemos que não há condenação eterna, né? Deus é tão misericordioso para comigo e para com todos que nos possibilita a reencarnação como uma nova oportunidade de aprendizado, como uma nova oportunidade de desenvolvimento, de caminhada. Então, não há condenação eterna. E eu posso até cair no barranco, mas eu vou sair, ainda que machucada. Claro que todos os atos que eu cometo, todas as minhas
as minhas pretensões, o meu orgulho quando manifestado, principalmente quando isso atinge outras pessoas, muitas pessoas, eu vou arcar com isso, porque uma coisa que ele falou é que a lei é plantada e tem raízes fortes, ela não desaparece. Então, por conta disso, pode ser que eu caia no barranco, pode ser que eu machuque no barranco, mas eu tenho a misericordiosa oportunidade de aqui estar de novo, trabalhando por tudo isso, buscando entender, me conhecer, sabendo quando eu manifesto a minha porção farisaica. A Ângela Bica trouxe um estudo pra gente bacana do fariseu. Tudo aquilo vale aqui para nós também, nesse estudo de hoje. Então, achei muito bacana do não é condenação eterna. Se cair, tem oportunidade de sair, reencarnar e aprender, desenvolver, se autoconhecer, trabalhando. E aí, Jesus se espanta quando os discípulos dizem a ele, explica-nos essa parábola. E aí ele fala, mas até hoje vocês não conseguem entender? E eu fiquei pensando, normal, né? Porque eu também não dou conta até hoje. Eu fico vendo aí quando eu leio para vocês, eu falo, nossa, brilhante, sucesso. Então, essa dificuldade de abrir os olhos, de abrir os ouvidos verdadeiramente, é o ouvido aqui do coração, para que a mensagem saia daqui, da cabeça, e venha para cá, para o coração, para que eu passe a viver essa mensagem, né? Então eles estavam com essa dificuldade de entender naquele momento, e eu continuo com essa dificuldade. Vocês também eu estou achando que estão, porque vocês não estão falando nada. Né? Então vamos lá. E aí vem a parte mais bonita, porque a outra também é bonita, então igualmente bonita dessa passagem. Que Jesus explica que tudo que vem de fora entra no homem, desce ao ventre e é eliminado. Então, primeiro, tem o sentido literal, que era daquela circunstância, daquele contexto que eles estavam vendo de lavar as mãos para comer. No sentido literal, podemos pensar que o alimento entra, passa pelo nosso corpo físico e é eliminado. Ficamos com aquilo que precisamos, de nutrientes e tal, mas isso é eliminado, isso passa. Os alimentos não contaminam o espírito, pois transitam pela matéria, pelo corpo físico. O que sai do homem é que pode contaminar. E aí? Olha a responsabilidade do que trazemos no coração, que é o que sai, que ele vai falar agora, provém do coração, da individualidade. O que sai do meu coração sai da minha individualidade, da minha porção divina, daquilo que eu tenho de melhor em mim. Olha, o cuidado para manifestar, cuidado de me contaminar com aquilo que sai de mim. A atenção que temos que ter, né, com aquilo que sai de mim. Aí é o coraçãozinho falando, é isso que contamina. Nós vamos explicar com mais detalhes. O que vem de fora entra no homem e não contamina. O eu profundo, que é o que nós estamos, que ele chamou de mônada divina, que nós também chamamos de eu superior, de Cristo interno, de, enfim, de centelha divina e tantos outros nomes que damos ao eu profundo. Esse eu profundo é intangível, inatingível, pode ser intangível, inatingível, só para ver se vocês estão aqui, inatingível por qualquer coisa vinda de fora. Olha que interessante, nós vamos esmiuçar isso com um pouquinho mais de detalhe. O que vem de fora não atinge o meu eu superior, não atinge a minha centelha divina. Não apenas de alimento, naquele sentido literal que falamos. Esses também não afetam, tem outras coisas que não afetam. Vibrações mentais de outros, pensamentos externos que vêm para mim, acusações caluniosas, nem ataques físicos ou morais. Nada disso atinge o coração, a centelha divina, o eu profundo, o eu interior. Nada disso atinge.
Vamos lá que aí vai falar mais e a gente vai comentando. A paz do eu interior é profunda, imperturbável. Ele vive na eternidade. Nada do que vem de fora entra no coração. Todas as vibrações que vêm de fora são expelidas pelas vias normais. Não passam do físico. Vocês sabiam disso? Vocês tinham consciência, assim, de que nada que vem de fora me atinge meu eu interior? Assim, as vibrações mentais negativas para mim, um ataque moral contra mim. Só se você quiser receber. Então, nada disso me atinge, tá bom? É lógico. Você. Ó, pra você ver, já bati nele, ele entendeu? Daqui a pouco. Alguma vibração externa me contamina, se capto essa energia, essa vibração, isso, levo para o coração e aí sai do meu coração, pela minha reação. Eu que recebi, levei e eu tô mandando de volta. Se eu retorno com isso, isso sai de mim. Aí me contamina. Porque Jesus disse, o que sai da boca, do coração, da individualidade, contamina. Então isso contamina. Agora você pode lá. Não, não foi. Agora já falou, né? Agora se eu estou em ligação com o Eterno, eu vou receber aquilo que você manda. Mas se eu estou ligado a Ele, pode falar o quanto quiserem, que nada vai me afetar. Eu gostei demais disso, não sei se vocês também gostaram tanto quanto eu, porque eu fiquei pensando no poder que eu tenho e que cada um de nós tem para lidar com o que pensamos e o que recebemos. Então eu posso receber uma ofensa, eu posso receber uma injúria, eu posso receber uma vibração super negativa contra mim e cabe a mim mesma cuidar da forma com que isso vai entrar para mim. Porque se isso entrar e eu souber lidar com isso, ele vai ser expelido pelas vias normais. Não fica. Agora, se eu recebo e trago, aí eu reagindo, né, no meu instinto ainda animal de reação, devolvo para mim mesma, me contaminando com aquilo que eu fiz, né? Que na verdade fui eu que fiz, porque eu que recebi, eu fiz o que eu quis com aquilo que eu recebi. Então, assim, o poder que cada um de nós tem, e eu tenho, de receber as adversidades da vida, de receber o que chega para cada um de nós, do outro, né, do ambiente, como que eu vou lidar com isso? Era de receber e de dar, né? A gentileza gera gentileza. Uhum. Se eu posso transformar isso e gerar coisa boa, né? Isso não precisa atingir o meu eu profundo, a minha individualidade. Aí, assim, eu acho que dando um exemplo clássico do que a gente tem vivido, né? Você está ali no trabalho, escutando que as coisas vão piorar, que as coisas vão piorar. Se eu vou projetar isso em mim, isso vai gerar uma forma de pensamento de medo, negativo, de angústia, aí aquilo ali já conseguiu me afetar. Já conseguiu te afetar. Sua vibração já baixou, você já não é a mesma, vai falar daqui a pouco como que isso volta, né? E o poder é seu, basta ver como que você vai receber isso. Achei muito bacana. O que sai do coração, então, é o que contamina, né? Aí, olha que legal, o pensamento, antes de atingir o seu alvo, o pensamento voa, vai, né? Em forma de vibração aqui, ele flui. Antes de atingir o seu alvo, o seu fim, passa pela minha aura e gera vibrações compatíveis. Então, se eu recebo essas informações, quaisquer que sejam elas, e meu pensamento gera uma vibração negativa, essa vibração vai passar pela minha aura, vai passar por mim, vai me contaminar. Se eu recebo e gero outro tipo de pensamento, o que veio de fora não me contamina. Então, se eu gerei outro tipo de pensamento, o que me contaminou foi coisas boas, é contaminado positivamente, nesse caso. Né? Então, se o pensamento é de baixa frequência vibratória,
Consequentemente, o que está me contaminando é essa energia de baixa frequência vibratória. Aí eu contamino meus corpos. Sim. É físico. Sim, sim. Consequência pode ter consequências físicas, outros tipos de consequências. Thaís, Oi? e no final, quando termina a reunião, o que se fala é isso. Não tem passe Individual, passe coletivo. É coletivo, mas para nós firmarmos nos nossos pensamentos, exatamente naquele que estava na coisa, firmar os pensamentos, para nos limparmos, para irmos para casa, imune a todas as coisas que vierem de fora. Como se vê, nós estamos cobertos pelo amor do Cristo. Depois, na hora da última música, para a gente fixar dentro do pensamento no eterno, no Todo-Poderoso. Entrar nessa paz É o que ela vai nos interior, explicar, né? exatamente isso que você está falando Aprender agora. a reagir de forma diferente para emanar vibrações diferentes, para não contaminar. Então, e o grande problema é que é sério, porque as vibrações são geradas tanto pelo meu pensamento, que são criações mentais, como por palavras, que são criações de vibrações sonoras, o que eu falo, que eu mando para fora de palavras, e de ações, de atos materiais. Então eu posso ter situações que eu vou ter pensamento, que vira palavra e que vira ação, mas eu posso ter situações também que são apenas pensamentos e palavras, ou pensamentos e ações. Em todas essas circunstâncias, eu vou gerar vibrações condizentes com aquilo que eu estou pensando, ou com aquilo que eu estou fazendo, que você pensou e fez, né? Então, o pensamento sempre vai ter. Então, em qualquer situação, a todo momento, imagina quantas vibrações estão tendo aqui agora, com o que vocês estão pensando, né? O que vocês estão processando, recebendo, pensando, agindo, manifestando. É muita vibração, e isso pode contaminar ou não. E aí nós vamos entrar nos vícios que provêm do coração, que são aqueles elencados por Mateus e por Marcos, como o que nos prejudica, o que me prejudica. E aí tem adultério. Como que é a leitura desse adultério, para que seja uma leitura mais fora do sentido literal, né? O adultério ou o desejo sexual com ato material realizado ou não, em relação a uma pessoa comprometida com a outra. Então, é sempre pensamento, palavra e ação. Materializando ou não, eu vou cometer o adultério no sentido desse vício que prejudica. Prostituição ou desejos e atos sexuais que não estejam fomentados no amor, mas apenas em interesse, sejam oficializados ou não em atos civis ou cerimônias religiosas. Então, prostituição não é só a que eu imagino ali da rua, de casas, bordéis, não é isso. Prostituição é muito mais. É quando eu me vendo, entre aspas, por algum interesse que eu tenho. Isso pode ser oficializado ou não. Eu posso ser casado. Se eu me caso só por interesse, o Lázaro é rico, eu vou ficar com o Lázaro. Porque o Lázaro é rico demais, eu vou ficar com ele. Só por interesse. O sogro já quer saber quando vai ser a parte. Hoje ele está demais da conta. Então, eu vou casar ele só por interesse. Só se foi na outra vida. Então, isso eu posso fazer sem amor, só por interesse, que é prostituição. Eu faço isso sem amor, né? Isso independe de formalismos humanos, casamento no civil, casamento no religioso, isso independe. Depende dessas formas humanas. E nem do ato sexual, na verdade. E nem do a ato. prostituição você pode se prostituir em qualquer área, que não seja só sexual. Sem ser, quando você se vende por outros interesses, por um trabalho, por outro interesse qualquer, também ainda que não seja sexual, é prostituição nesse sentido aqui. Quando eu me levo por um interesse, né, não baseado no amor. Isso serve para o adultério. O adultério também, eles ficaram próximos. O ato sexual. Sim, não necessariamente. Outros
Outros tipos de adultério também, dá para expandir. Homicídios também, em pensamentos, em desejos ou atos que prejudiquem a vida física, seja minha ou de outra pessoa. Eu posso matar um sonho de alguém com alguma palavra minha, com alguma atitude minha. Eu posso matar algo em mim também a cada dia, com as minhas atitudes, com as minhas ações, com as minhas escolhas. Então o homicídio é muito mais amplo do que lá do Código Penal, né? Muito mais que isso. É matar em pensamento, em ato de alguém ou meu mesmo. Pode ser suicídio aí nesse sentido do nosso direito. Rodrigo trouxe o deicídio, que cada vez que a gente faz alguma coisa desse tipo, a gente O mata Deus deicídio, interno. o deucídio, pois é, vão matando Deus que habita em nós a cada atitude, né, nesse sentido. Furtos de qualquer espécie também, qualquer tipo de furto, físico ou intelectual. O plágio, que a gente chama no direito de plágio, né? Quando eu copio a ideia do outro sem dizer de quem é, eu estou roubando algo que ele produziu, que é fruto do conhecimento dele, do desenvolvimento dele, da capacidade dele. Aquilo não me pertence. E outras inúmeras situações, como a gente está colocando aqui. Cobiça. Cobiça também é amplo. Quando cobiço, seja de bens materiais, posições sociais, de fama imerecida. Quando eu acho que eu não tenho a capacidade de conquistar alguma coisa, fico cobiçando o que é do outro, querendo o que é do outro para mim, né? Sem buscar, sem fazer por onde, sem ir atrás, julgando que ele não merece, não vou cobiçar o que é dele. Pode ser bens materiais, posição social, tudo. Maldades ou malícia. Pensando mal de alguém, falando mal de alguém, ou de si mesmo, prejudicando com atos e palavras malevolentes. Nossa, difícil, né? Porque isso é muito rotineiro ainda pra mim. Pensar mal de alguém, falar mal de alguém, não é? É muito constante pra mim, pra vocês também? Pra você não, né? Aqui, ó, a Lena já tá aqui, ó, eu tô aqui, ó. Também não, né? De mim mesma, aqui quando falo mal de mim mesmo. Falo mal de mim mesmo. Não me conheço ou me julgo. Não me entendo, não me aceito. É quase que constante. Quase que constante. Aí eu fiquei pensando, gente, se eu ler esse texto literalmente, eu vou achar tudo tão longe de mim. E agora que eu leio assim, eu vejo tudo tão perto de mim. Ui, meu Deus, o que prejudica a caminhada espiritual? Estamos sabendo que essas pequenas coisas do nosso dia a dia, do meu dia a dia, do dia a dia de cada um, que são aquele sinalzinho, que é aquele sinalzinho vermelho lá do início, que prejudica a minha caminhada, né? E aí tem a lista de Helena. E aí tem a lista das características que Mateus traz e que Marcos traz e Mateus não traz, que é astúcia daqueles que pretendem enganar a todos para oferir vantagens materiais, morais, intelectuais e até espirituais. Então, quando eu quero enganar alguém para obter alguma vantagem para mim ou para os meus, né? Eu estou cometendo esse aí, astúcia, que está inviabilizando a minha caminhada espiritual. É amplo, vantagem material, moral, intelectual, é muita coisa. Se fosse dar exemplo, ficaríamos aqui até a sessão de sexta. Insolência, insolência. Grosseria, daqueles que não conseguiram refinar-se com a educação e dominar as próprias emoções e explodem com o outro. Impaciência, intolerância também com o outro, né? Eu não consigo... Primeiro para pensar, né, também. Porque pensamento também, só o pensamento da grosseria já está valendo para gerar vibração, então complicou mais. O olho mau e a inveja daqueles que olham com rancor, despeito e raiva para todos que têm mais do que eles. Bens materiais, cultura,
bondade, bens morais e espirituais. Tudo isso prejudica, tudo isso eu tenho que ficar de olho aberto para tentar caminhar, seguir meu caminho. Calúnia, daqueles que falam mal dos outros, aumentando defeitos verdadeiros ou inventando mentiras. Tá claro, gente? Tá tranquilo? Tá. Orgulho desdenhoso, daqueles que ocupando posições de autoridade, pisoteiam os pequenos e os desprezam, humilham o outro que ele julga que está em condições melhores, que eu não tenho como saber quem aqui eu estou em condição melhor ou pior. Então é um mero julgamento, né? É orgulho mesmo, eu achar que estou em condição superior à dos outros. E aí, ainda, além de achar que eu estou em condição melhor, eu ainda pisoteio aquele que eu julgo que está em pior, eu ainda atrapalho a caminhada daquele que eu estou achando que está pior. E demência e loucura, que eu acho que é o último dos palavras, daqueles que perdem o equilíbrio de julgamento, que tornam fanáticos, exagerados em tudo, religião, política, esportes, dominados por emoções violentas. Então, todas essas situações são vícios que Jesus trouxe para mim, para vocês, que prejudicam a nossa caminhada espiritual, a minha caminhada. E o vício, ele é distorção do amor. O caminho é estar no amor. Se eu estou naquelas circunstâncias, eu estou na distorção, eu estou no erro, e eu tenho que voltar para o caminho que eu tenho que seguir, que é o caminho do amor. E isso, como disse, é o caminho do progresso espiritual. Para caminhar, claro que tudo isso é um passo de cada vez. Claro que isso tudo, nós já demos um passinho hoje, quando eu identifiquei essas coisas em mim, quando eu identifiquei o que significam essas coisas numa análise mais ampla. Então, tudo isso é um passo, e a caminhada espiritual é passo a passo, é dia a dia, né? Percebendo os meus pensamentos, percebendo as minhas palavras, percebendo as minhas ações, para que eu plante em meu coração uma raiz que tenha uma guiança espiritual, uma raiz que seja baseada na vontade de Deus para mim e não na minha, fruto do meu egoísmo e do meu orgulho farisaico, né? Que o meu progresso espiritual seja então baseado nesses passos, identificando quando eu manifesto essas distorções do amor. É isso. Muito obrigada. Vamos continuar a nossa caminhada, entendendo, aprendendo e tentando, porque é todo dia, toda hora, e eu fico muito feliz de compartilhar com vocês o que eu entendi dessa parte do Evangelho e fazer esse estudo aqui com vocês.